E aí, pessoal, a timeline tricolor desta quinta-feira, que tem jogo treino, que tem Rodrigo Caio, que tem a camisa do Grêmio, a nova camisa. Surgiu uma história que não explicaram bem, que tem mais uma vez Gabigol. Muitas informações que a gente vai começar a passar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O recado agora é da Mais Ágil. Para você que está precisando de uma grana extra nessa dificuldade que a gente está vivendo e tem o FGTS parado. 22 municípios vão conseguir sacar o FGTS diante da tragédia. Outros não. E se você tem o FGTS parado, você conversa com a Mais Ágil através do link da descrição e em menos de 24 horas você tem esse valor para fazer uso aí no que você está precisando. Portanto, Mais Ágil pode ser um grande parceiro para você nesse momento. Gente, vou arrumar aqui, tá um pouquinho tortinha a nossa TV aqui. O timeline tricolor, que tem jogo treino, o Grêmio jogou hoje, mas antes disso tem 1000 informações aqui pra gente passar. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente separou. Rodrigo Caio, a primeira delas, o departamento médico do Grêmio ainda avalia a possibilidade de liberar a contratação do Rodrigo Caio. O jogador parece que foi convencido a fazer um contrato de produtividade pelo Renato e o Grêmio está fazendo, então, essa avaliação para poder colocar o Rodrigo Caio à disposição do treinador através da sua contratação. Então, Rodrigo Caio, ainda sobre a avaliação do DM do Grêmio para a liberação desse contrato. Outro assunto legal aqui, a camisa do Grêmio. O site da Umbro tinha, e hoje circulou por muitos lugares, um print com uma nova camisa do Grêmio. Uma nova camisa do Grêmio. Eu tentei entrar em contato através de algumas pessoas que eu conhecia na Umbro e ninguém me respondeu. Ninguém me respondeu. Então, me parece que houve um problema de comunicação. O que a gente pode dizer? Ela não estava à disposição para venda. Mas o que eu acho que pode ser? Pô, essas coisas do programa entrou... Só que o Grêmio ainda não lançou a camisa. E aqui um ponto, o Grêmio vai ter que lançar a camisa, que a gente sabe que é uma relação com a Copa do Brasil. Eu não tenho muita informação, mas isso foi divulgado antes até da enchente, quando teria o lançamento, naquele jogo de ex-atletas e tal. Então esse é o principal ponto, né? Esse é o principal ponto. Existe lá uma camisa muito bonita, inclusive. As camisas do Grêmio, né? São bonitas. Naturalmente bonitas. Então esse é um ponto aí que merece a nossa consideração. Tá para qualquer momento sair esse lançamento. Já ouvi que seria na sexta-feira, ou seja, amanhã, então vamos aguardar. Mas tá quase o lançamento da nova camisa do Grêmio, infelizmente, em meio a esse grande problema, mas o Grêmio vai ter que lançar de qualquer forma. Porque joga com ela e eu acho que contratualmente tem que jogar. Eu falei hoje de manhã sobre o prazo, né, os prazos no vídeo que eu fiz pela manhã, e isso se confirma, né? O Grêmio avalia sim voltar no final de junho ao CT e jogaria então as suas partidas em Caxias. Só que hoje, gente, para quem não é de Porto Alegre, voltou a ser um caos por aqui. A chuva do dia inteiro, começou por volta de 4 da manhã, um caos, completo caos que a gente está vivendo aqui. Então aqui é um ponto que também merece o nosso cuidado e a nossa consideração. Outra situação, e nós vamos fazer um acompanhamento muito próximo, é que o Grêmio anuncia uma entrevista coletiva com o técnico Renato Portaluppi e também com o presidente Alberto Guerra, na sala de imprensa do Corinthians, amanhã, no início da tarde, após os treinamentos. O que é muito importante. O que é muito importante nesse momento. Muito importante. A palavra do presidente e do Renato nessa hora é importante. O torcedor do Grêmio quer esse ponto. Outra situação também aqui importante. O Jorge Nicola, jornalista paulista, eu acho, ele diz que o Grêmio está conversando com o Gabriel Barbosa e mira sua contratação. A gente já falou sobre isso, eu achei que o Grêmio estava completamente fora de qualquer possibilidade, mas essa é a notícia, de que, segundo o Nicola,
o Grêmio estaria atrás do Gabigol. Será, nesse atual momento, uma fortuna o pagamento do Gabigol? Enfim, a gente está aqui não para discutir a notícia, sim para passar a nossa timeline. A nossa timeline, o que, que é? Tudo que se fala do Grêmio no dia. Então, se falou, o Jorge Nicola falou isso. Inclusive, viralizou entre os torcedores do Grêmio um tweet de 2010, onde ele toca uma flauta no Inter, falando do Mazembe e tal. E isso viralizou entre os gremistas hoje exatamente por esse assunto. Outro assunto que também rolou hoje foi a denúncia do STJD com relação ao Antônio Brum. Acho que foi no jogo contra o Vasco, que ele fez um comunicado lá e tal. E aí ele foi denunciado por desrespeitar membros da equipe de arbitragem, reclamar contra suas decisões, e ele pode pegar entre 15 e 180 dias. O Antônio Brum, pelo menos essa é a denúncia. Mas não vai pegar, né? Porque todo mundo fala da arbitragem do Brasil, né? Vamos lá, né? Aí vai sobrar para o Antônio Brum. Foi mais um que falou? Não, né? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Então, não que se tenha que falar e tal, mas não vamos achar que o Brum é o que falou, né? Todo mundo fala de arbitragem de manhã, de tarde, de noite, né? Não é muito... parece uma coisa meio... ninguém fala. Não, todo mundo fala toda hora. Outro ponto, então, o jogo treino, que o Grêmio realizou hoje lá no CT do Corinthians, um jogo treino contra a equipe da Portuguesa e venceu por 2-1. O técnico Renato usou praticamente todos os seus jogadores e aqui o primeiro movimento mais com cara de jogo, o Grêmio que fica até o dia 26, nós estamos no dia 23, estou gravando esse vídeo perto das 6h30 da tarde, fica 23 ainda, hoje, né, 23, aí 24, 25 e 26, o Grêmio viaja para Curitiba. 27 e 28 joga 29. Esse é o caminho do Grêmio. Então, o jogo treino é já uma preparação para isso. O Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que está com o Grêmio em São Paulo, disse que existe sim uma mudança de ambições do Grêmio, né? Existe uma preocupação muito grande em fazer o Campeonato Brasileiro seguro, longe da zona de rebaixamento, uma espécie de superação nas Copas, lembrando que o Grêmio não está numa boa situação na Copa Libertadores, então precisa reverter essa condição, e o Grêmio não está com esse problema porque a enchente pegou. O problema do Grêmio na Libertadores é anterior a isso, depois que perdeu aquele jogo pós-pato em Porto Alegre, mas a vitória contra a equipe do Estudiantes deu uma luz para o Grêmio, e a gente espera que o Grêmio vença o Strongest e a partir daí encaminha a sua classificação para entrar mais ou menos nessa linha de raciocínio. Superação nas Copas e um campeonato brasileiro muito seguro, sem correr nenhum risco. Me parece que é por aí a relação e a gente precisa, sim, fazer um campeonato muito mais forte e vai precisar muito dessa ideia, desse apoio. O jogo treino teve os gols do Galdino e do JP Galvão, que marcaram, como eu disse, uma partida meramente de preparação, utilizando todos os jogadores, ou praticamente todos os jogadores que fazem parte desse grupo. Parece que é muito mais do ponto de vista físico, de adaptação, do que propriamente uma ideia do que produzir já no jogo contra o The Strongest. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.